Rapaz, hoje é domingo, dia de igreja, louvor, palavra, mas me diz uma coisa sem filtro. Você já chegou num culto com o coração pesado, sentindo que não merecia estar ali? Ou pior, já ficou em casa travado na culpa, achando que Deus se cansou de você? Tem gente que até sorri na frente dos outros, mas por dentro tá um caco, ferido, frio, preso num pecado que ninguém vê. E aí o inimigo sopra no ouvido: pra você não tem mais jeito, Deus já desistiu. Mas segura aí, hoje é Dia Mundial da Atividade Física. O povo corre atrás de saúde pro corpo. Mas e a alma? Está sedentária? Tá fraca, cansada, parada na fé? Ou está ativa correndo com Cristo? Hoje você vai descobrir o que fazer quando não consegue obedecer a Deus, quando a luta contra o pecado parece perdida e a vergonha tenta te esconder da graça, porque tem uma verdade poderosa que vai virar essa chave. Jesus já te viu falhar, ele sabia de tudo e mesmo assim te amou até o fim. Eu sou o Dinho e esse é o episódio 96 do Acesso 365, sua jornada diária na palavra que transforma vidas. Hoje a gente mergulha em João 13:14, Deuteronômio 5 e 6. Fica comigo até o fim. Essa palavra é para quem tá cansado de promessas vazias e quer viver a fé de verdade. Então, bora mergulhar na palavra e conectar os pontos? Quando a gente lê os capítulos de hoje, João 13:14 e Deuteronômio 5 e 6, pode até parecer que são assuntos diferentes, mas para a gente entender o que está acontecendo nesse momento tenso com Jesus e os discípulos, a gente precisa voltar lá em Deuteronômio 5 e 6, porque tem um fio invisível que liga tudo, e esse fio se chama aliança. Se a gente olhar com atenção, vai enxergar um fio condutor claro. Deus sempre quis um povo que ouve, ama e obedece. Mas sabia que a gente não daria conta sozinho? Em Deuteronômio 5, Moisés relembra os 10 mandamentos, não como uma lista fria de regras, mas como um chamado à aliança, à vida com Deus. Ele não está só repetindo a lei, ele está reacendendo a memória de um povo que esquece fácil, tipo a gente. E ele diz algo que mexe comigo: o Senhor falou convosco face a face no monte do meio do fogo. Ou seja, Deus não é um conceito distante. Ele é o Deus que se revela, que fala, que chama o povo para um relacionamento vivo. Logo depois, no capítulo 6, ele entrega aquele versículo que virou o coração da fé de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6, 4 e 5. Isso é mais que uma ordem, é uma identidade. Deus estava formando um povo que vive a partir do amor, um povo que anda com ele. O chamado é claro: ouve, ama e obedece. Mas o próprio povo reconhece que não consegue ouvir a voz de Deus sem morrer de medo. Eles pedem um intermediário, um mediador, alguém entre eles e o Senhor. Agora segura isso e corta para João 13:14. Jesus, o verbo que se fez carne, está ali, na última ceia, reunido com os discípulos, sendo exatamente esse mediador que o povo sempre precisou. O clima é pesado. Ele sabe que Judas vai traí-lo, que Pedro vai negá-lo, que os outros vão fugir. Mesmo assim, ele serve, ele lava pés, ele oferece pão, ele revela o Pai. Sabe o que é isso? É Deus de novo se revelando face a face, no meio do fogo da traição, do medo, da fraqueza humana. Mas agora, não mais no monte, e sim na mesa. Não mais com pedras na mão, mas com toalha na cintura. Enquanto Moisés sobe ao monte para ouvir Deus, Jesus desce até nós, se ajoelha e lava os nossos pés. Enquanto o povo no deserto tremia diante da presença de Deus, agora Deus está ali, de carne e osso, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em mim. Percebe o plano? De Gênesis até João, Deus vem costurando um caminho de um povo que ouve e obedece, para um povo que é ouvido por Jesus e recebe força para obedecer por meio dele, o que era impossível pela lei. Amara Deus de todo o coração,
agora se torna possível pela presença de Cristo dentro de nós. É por isso que em João 14 Jesus promete: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador. João 14, 21 resume tudo isso com uma frase que amarra os dois testamentos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é sobre obedecer para ser amado, é sobre amar porque fomos amados primeiro. Obediência sempre foi o alvo. Mas agora ela não vem do medo, vem do amor. E o amor vem dele. A promessa de Deuteronômio era de uma terra, mas a promessa de João é de uma casa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar lugar para vocês. Ele não apenas salva, ele convida para morar com ele. Isso é plano de redenção. Um Deus que insiste em amar mesmo quando o povo quebra a aliança. E que resolve isso com uma nova aliança, selada não com fogo, mas com sangue. No Antigo Testamento era obedecer para viver. No Novo, Jesus vive por nós e nos chama para o mesmo plano de amor, mesmo quando a gente escorrega feio. E você, nesse domingo, está tentando agradar a Deus sozinho, correndo atrás de um padrão impossível? Ou já percebeu que sozinho não rola? Fica comigo, porque a resposta que vem agora vai te mostrar que ele nunca te abandonou. E nunca vai. Então, meu amigo, minha amiga, você lembra como tudo começou hoje? Com a ordem clara de Deus: ame o Senhor com tudo. Mas vamos ser honestos. Quem aqui consegue fazer isso o tempo todo? Abre sua Bíblia comigo em João 13:1. Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que Judas ia trair com um beijo falso. Sabia que Pedro ia negar, jurando de pés juntos que nem conhecia. Sabia que os discípulos iam abandonar ele quando a coisa ficasse feia. E ainda assim, pegou a bacia, pegou a toalha e lavou os pés deles, um por um. Isso é amar até o fim. Isso é servir sabendo que vai ser traído. Isso é graça em forma de gesto. E aí a gente volta lá para Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É uma ordem, é o padrão. Mas como é que se faz isso quando o coração tá fraco, quando o amor esfria, quando a alma tá suja de culpa? Agora imagina essa cena. É domingo. Você está na igreja. O louvor começa. A música sobe. A banda toca firme, a bateria marca o ritmo, a letra fala de entrega total. Tudo a ti entrego, meu Salvador. A galera levanta as mãos, alguém grita aleluia no fundo, e você tenta cantar junto, sentindo a energia daquele lugar. Mas aí, o coração trava, a boca mexe, mas a alma está muda, pesada. Talvez tenha um pecado escondido, uma mágoa que você não solta, uma mentira que você tenta empurrar com a barriga, ou talvez você nem foi para a reunião com a igreja. Se afastou, se cansou, se sentiu longe demais. Já sentiu esse peso? Aquele silêncio que parece abandono? Já pensou, será que Deus me largou? Será que ele ainda me quer? Ei, meu amigo, minha amiga, agora escuta isso com o coração aberto. Você falha, mas ele te ama e já resolveu isso por você. Jesus não se escandaliza com o seu fracasso. Ele se move em direção a ele. Ele lava os pés sujos da sua caminhada. Ele serve você, mesmo sabendo de tudo. É por isso que o amor de Jesus é um soco na religiosidade, que vive tentando merecer o favor de Deus com boas ações. E ao mesmo tempo, é um abraço profundo na alma quebrada, que sabe que não tem nada para oferecer, só o desejo de voltar. E sabe o que é mais louco? E se eu te contar que ele ora por você? Mesmo quando você não consegue orar por si mesmo? E agora? O que isso faz com o seu coração? Como você responde a um amor desses? Judas traiu com um beijo. Pedro negou com medo. E você? Está vivendo de fachada nesse domingo? Ou já se afastou de vez? Porque o amor teimoso de Jesus te chama. Mas a resposta nem sempre vem fácil. E às vezes a gente foge. Judas andou com Jesus, viu milagres, sentou à mesa, comeu do mesmo pão e mesmo assim trocou tudo por moedas. Um beijo de traição
Viu o cego enxergar, o paralítico andar, o pão se multiplicar nas mãos dele. E mesmo assim, escolheu as 30 moedas, traindo com um gesto que era para ser amor. Pedro era o corajoso, jurou ir até o fim, mas bastou o olhar de uma serva. E ele desmoronou, negou, fugiu, jurou com a espada na mão, pronto para lutar. Mas o calor da fogueira e o medo do povo o fizeram negar 3 vezes. Chorou escondido, com o gosto da covardia na boca. Israel recebeu a lei, ouviu a voz de Deus, viu o mar abrir, mas no deserto preferiu um bezerro de ouro, trocou o Deus vivo por um ídolo mudo, viu o maná cair do céu, água brotar da rocha e ainda assim virou as costas para o Deus que os tirou das correntes. Você, onde entra nessa história? Talvez ninguém veja. Você canta, serve, posta versículo no status, mas lá dentro tem algo que está morrendo, um pecado escondido, uma mágoa que você alimenta, um vício que você não larga, uma escolha que você sabe que te afasta, ou, pior, você já desistiu de vez. Não pisa na igreja há semanas, meses, anos, a Bíblia está juntando poeira e a oração virou um eco distante que você nem lembra mais como começar, a culpa te sufoca, a vergonha te cala e aquela voz maligna te atormenta. Deus não vai te querer mais assim. Olha os sinais. Você ignora a palavra porque ela confronta, chama a desobediência de fraqueza, não aparece mais nos cultos porque o amor esfriou. Você não ora mais, não sente mais, está anestesiado, está perdido entre a máscara que você usa para os outros e o vazio que te engole por dentro. Cada dia mais fundo, mais escuro, mais preso. E aí, me responde de verdade. Você é Judas ou é Pedro? Os dois falharam, mas só um voltou. Judas manteve a máscara até o fim. Foi até o fim com a culpa. E terminou sozinho na escuridão. Carregou a culpa até a corda no pescoço, sem nunca olhar para trás, sem nunca pedir perdão. Pedro também caiu. Mas quando Jesus olhou para ele, o coração quebrou. Ele chorou, se arrependeu, voltou. E você? Vai continuar fugindo, se escondendo na religiosidade, achando que Deus já te descartou? Ou vai deixar ele te lavar hoje? Como lavou os pés sujos daqueles discípulos falhos? A bacia está ali, a água está pronta e ele está ajoelhado, esperando. Fica comigo, porque o que vem agora é uma facada de esperança no peito de quem está afogado em culpa e pode ser exatamente o que vai te levantar. Então você sentiu o peso do confronto, mas agora vem a facada de esperança que eu prometi. E ela vai te levantar. Você tá achando que Deus virou as costas, que depois de tudo o que fez, não tem mais jeito, que é tarde demais para voltar? Mas, deixa eu te contar uma coisa. Jesus sabia que Judas ia trair, sabia que Pedro ia negar, sabia que todos iam fugir naquela noite escura. E ainda assim, ele ajoelhou, pegou a toalha, encheu a bacia e lavou os pés deles, pés sujos de poeira, medo, egoísmo e pecado. Pés que iam correr para longe, mas mesmo assim, ele lavou. Ele escolheu amar, escolheu servir, escolheu perdoar antes mesmo da confissão. Isso é um soco no estômago, no melhor sentido possível. Porque ninguém aqui obedece a Deus perfeitamente, nem Judas, nem Pedro, nem Israel, nem você, nem eu. Mas Jesus sim. E sabe o que ele fez? Lavou os pés de quem ia falhar com ele, de quem ia trocar ele por 30 moedas ou por medo de uma fogueira. E depois foi para a cruz, subiu naquele madeiro áspero, com mãos e pés pregados, sangue escorrendo pelas costas rasgadas, o peso do seu pecado. Cada mentira sua, cada queda, cada vez que você virou as costas, esmagando ele ali, ele gritou: "Está consumado!" E entregou o Espírito para que você nunca mais carregasse isso sozinho. Levou o seu pecado, o meu pecado, o peso que você carrega nesse domingo e pagou tudo ali, pregado entre 2 ladrões. E como se não bastasse, ele ainda disse: "Deixo com vocês a minha paz vos dou, não como o mundo dá." João 14, 27. Ele não tá bravo com você, ele tá te chamando de volta, com uma paciência que a gente não entende. Você não consegue amar a Deus com todo o coração,
alma e forças, como manda Deuteronômio 6:5. Eu também não, mas Jesus amou você, amou por você, obedeceu por você, morreu por você, ressuscitou por você e 3 dias depois venceu a morte, quebrou as correntes do túmulo para te dar vida nova, uma vida que você nunca vai conquistar sozinho. E tem mais! Em João 17, ele orou por você. Pediu ao Pai que te protegesse do mal, te desse alegria verdadeira e santidade na vida, mesmo sabendo das suas escorregadas, das suas recaídas, das vezes em que você caiu e achou que não tinha mais jeito. Mas ele sabia e mesmo assim ele orou. Ele ainda quer você. Você não precisa ser perfeito porque ele já foi por você e te ama mesmo assim. Mesmo vendo cada canto escuro do seu coração, o Espírito Santo, que ele prometeu em João 14,16, está com você agora, te consolando quando a culpa aperta, te guiando quando você não sabe o caminho, te lembrando que a cruz já venceu onde você nunca vai conseguir. Esse é o Evangelho, a boa notícia para quem tá sujo, quebrado e cansado. E a notícia é, ainda dá tempo, ainda tem volta, ainda tem graça. E agora, o que você vai fazer com esse amor que não desiste, que não te julga, mas te chama pra casa? Agora que você ouviu tudo isso, o que fazer? Por onde começar? Porque é lindo saber que Jesus lavou os pés, foi pra cruz, ressuscitou, intercede por você. Mas e hoje? Segunda-feira tá chegando, o pecado chama, a vergonha volta, a rotina engole. Então me escuta com atenção. Primeiro, comece reconhecendo que você não consegue sozinho. Não é força de vontade, não é dar um jeito, é se render. Você não precisa se consertar para vir, vem para ele do jeito que está e ele te transforma. Segundo, confesse, fale com Deus agora, do seu jeito. Não precisa ser bonito, não precisa saber orar, só seja honesto. Diz para ele, Jesus, eu falhei, eu tentei, mas não consegui, eu não consigo mais sozinho. Eu creio que o Senhor me ama mesmo vendo tudo, me perdoa, me limpa, me dá essa paz que o Senhor prometeu, me ajuda, me levanta. Não precisa de discurso bonito, só verdade, só rendição. Isso já é fé em ação, isso já é obediência real. Terceiro, crie um ponto de partida com a palavra. Abre João 14 hoje, lê devagar, marca o que mexer com você. Por exemplo, pega João 14:27 e deixa essa paz entrar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E se quiser, usa o plano de leitura que a gente segue aqui no Acesso 365, um capítulo do NT e 2 do AT por dia, sem pressão, sem religiosidade, só constância, só presença. É nessa palavra que você descobre quem ele é, o que ele já fez e como ele nunca te largou. Quarto, pede o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, meu coração tá frio, me aquece, me guia, fica comigo. Ele é o Consolador, ele te mostra o próximo passo, mesmo quando tudo parece escuro. Quinto, procure pessoas que te ajudem nessa caminhada. Não anda mais sozinho? Sozinho você se afasta, se perde, desanima. Mas com gente que ora junto, que compartilha a luta, que te lembra do Evangelho quando você esquecer, você vai longe. E por último, lembra disso. Você vai tropeçar, vai falhar, mas agora você sabe para onde correr. Corre para a cruz, corre para a palavra, corre para Jesus. Ele te recebe, sempre. Não viva mais tentando provar algo para Deus. Viva a partir do amor que ele já demonstrou por você. Esses 5 passos formam uma sequência lógica e poderosa para te levar de não consigo sozinho até a transformação real e com apoio da comunidade de fé. E cada um tem um propósito claro. Reconhecer quebra o orgulho. Confessar abre o coração. A palavra dá direção, o Espírito Santo dá força e a ajuda dos irmãos sustenta a caminhada. São passos simples, mas que te levam direto para os braços dele. Sabe o que é chocante? Ele te escolheu sabendo de tudo, cada pecado escondido, cada vez que você esfriou, cada domingo que você ficou fora. Mesmo assim, ele está de joelhos com a toalha na mão, pronto para te lavar. Como fez com Pedro, como fez com Judas. Como quer fazer com você? Agora,
Você não precisa mais carregar o peso sozinho. Ele já levou tudo na cruz. A culpa, a vergonha, o fracasso. Então bora fazer diferente hoje? Entrega esse coração cansado. Deixa ele te transformar de dentro pra fora. E aí, vai voltar pra ele hoje? Ou vai deixar ele te chamar mais um dia enquanto você fica no mesmo lugar? Sabe qual é a resposta quando você não consegue obedecer a Deus? Não é desistir, não é fingir. É se render, porque a obediência verdadeira não nasce do medo, ela nasce do amor. E esse amor já foi derramado por você. Você quer amar a Deus de verdade? Comece aceitando o amor dele primeiro. Quer obedecer com sinceridade? Comece se rendendo à graça que te sustenta. Hoje Jesus não está esperando você se consertar para depois te aceitar. Ele está de pé, com a toalha na cintura e a bacia na mão, pronto para te lavar de novo. Deixa ele entrar, deixa ele te renovar. E aí, meu amigo, minha amiga, você viu como é possível viver esse amor teimoso de Jesus. Mas agora é hora de decidir, de verdade. Não dá mais para empurrar com a barriga? Você está separado de Deus pelo pecado, pelo peso que te derruba, mas Jesus morreu por você, ressuscitou por você. E hoje, nesse domingo, ou no dia que você estiver assistindo, ele te chama. Volta pra mim. Não é sobre ser perfeito, é sobre se render. É sobre entender que ele ainda está com a toalha na mão, pronto para lavar os seus pés sujos e te chamar de filho de novo. O tempo da dúvida passou. A desculpa já não cola. Você já ouviu, já sentiu, já sabe que ele te chamou hoje. E não é porque você merece. É porque ele te ama mais do que você consegue imaginar. Então fala com ele agora. Não enrola. Ora com fé. Chora se precisar. Fala com ele como quem volta para casa do jeito que você está aí mesmo. Jesus, eu me arrependo. Eu creio que o Senhor me ama, que morreu por mim, que venceu por mim. Toma minha vida. Me salva, me faz teu, amém. Se você orou isso agora, é real. O seu nome está escrito no livro da vida. A salvação chegou aí na sua casa? Agora comenta aqui embaixo. Eu voltei ou entrego hoje? Porque eu quero celebrar com você. E chama o GA lá no Instagram, @você tem acesso. Ou manda um e-mail, a gente vai te ajudar nos próximos passos da fé. E volta para a igreja, meu irmão. Se junta aos irmãos, você não está mais sozinho, Jesus te colocou numa família. Hoje é dia da atividade física, então corre para Jesus. Ele está de braços abertos, pronto para te receber. E se você quer entender ainda mais esse amor que te persegue com graça, assiste depois. Jesus te ama. Que vai aparecer agora na tela e vai te impactar. Se essa palavra falou com você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Talvez essa pessoa esteja esperando exatamente essa palavra para se levantar de novo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem caminhar com a gente todos os dias aqui no Você Tem Acesso, com o acesso 365. Lembra, Jesus já sabia das tuas falhas. Mesmo assim, ele te amou até o fim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.